fuzis aí que abasteciam o Comando Vermelho no Rio de Janeiro eram fabricados em São Paulo e também em Minas Gerais. São fábricas clandestinas de fuzis de alto nível, material bélico, fuzis AR-15 e outros calibres, destinados a organizações criminosas, sendo a mais famosa delas o CV, Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e outras facções em diferentes estados. Veja, não se trata de uma produção de fundo de quintal, não. É uma produção de nível industrial, sofisticado, né? Por exemplo, a fábrica que já foi desmantelada em Santa Bárbara do Oeste eram plantas industriais profissionais, né? Foram apreendidos lá vários equipamentos caros, de alta precisão, como tornos e fresadores industriais. Equipamentos que custam milhões e podem produzir armas com nível de qualidade e precisão muito próximos aos das fábricas legais. Na verdade, são imitações, mas feitas com qualidade. Em alguns casos, eles podiam fabricar o fuzil inteiro, né? Incluindo componentes difíceis de importar ou obter. Uma das fábricas aí tinha a capacidade de produzir 3.500 fuzis por ano. Quer dizer, isso aí dá praticamente 10 fuzis por dia. Por aí nós podemos ter uma ideia do volume de armamento que vai sendo injetado no crime organizado. O foco principal são fuzis de assalto do tipo AR-15. Foi mencionado também um fuzil .50, um armamento de alto poder de fogo que pode perfurar blindagens e até mesmo abater aeronaves. Muitos componentes aí eram importados, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China. Esses fuzis, então, eram entregues a facções aí no Complexo do Alemão, na Rocinha, né? Aí os senhores da guerra não estavam simplesmente fornecendo para o eixo Rio-São Paulo e Minas, mas também o grupo lá conhecido como Novo Cangaço, né? Lá no Nordeste. Quadrilhas que inclusive usavam essas armas para assaltar bancos e carros fortes. Então veja que essa organização aí tem uma estrutura bem definida, né? E pessoas assim que estão à frente desse tipo de indústria, né? Então nós estamos aí diante de pessoas dispostas a tudo, né? Por exemplo, fabricando aí um volume massivo de armamento de guerra para as maiores facções criminosas do país. É muito preocupante, né? Veja, o crescimento das milícias, né? Que falamos em facções, mas hoje as milícias elas estão tomando muito território das antigas facções, né? O crescimento das milícias caracteriza a nossa época. A substituição de facção por milícia, eu diria que não traz um grande benefício à população. Em alguns casos pode até mesmo piorar a situação, né, do civil, né? Uma vez que a milícia age comumente como máfia, né? Cobra proteção, não tem ligação afetiva com a comunidade, explora drogas também, prostituição, apostas, rinhas, né? Por exemplo, os locais onde o CV foi abatido no Rio deve ser ocupado, pela lógica, por milicianos. Portanto, o crime organizado permanece intacto, né? Eu não vou arriscar dizer que milícia é melhor do que facção, ou que a facção é pior, ou que uma é de direita, ou que a outra é de esquerda. Eu não vou arriscar esse tipo de argumentação, né? A verdade é que as drogas e as armas seguem fluindo em qualquer das duas situações. Veja, se as milícias não ocupam, por exemplo, lá o local onde houve o massacre, né? Se elas não ocupam ali o Alemão, a Penha, aqueles locais, certamente que o CV vai reocupar a área. Veja, e saiu um artigo aqui, na verdade eu ainda não tive tempo de ouvir, mas é do João Pitilo, que é um grande conhecedor aí de assuntos ligados à geopolítica.
Chama-se Os Barões da Cocaína são homens brancos, velhos, ricos e todos de direita. Os barões da cocaína são homens brancos, velhos, ricos e todos de direita. A PEC da Segurança Pública é um projeto pífio. E se ela for pífio, ela será dispensável, né? Não vai servir para nada. Na verdade, o tráfico de drogas é um grande negócio aí da elite internacional, né, do imperialismo internacional. Veja, eu falei bastante no último vídeo sobre as bases liberais, capitalistas e poderia acrescentar coronelistas desse negócio das drogas. Isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa da antiga, né? Eu diria mesmo que substâncias ilícitas, o tráfico de substâncias ilícitas é bastante antigo, né? Veja, aí tem aquela, vou analisar aquela frase infeliz lá do presidente. Ele diz o seguinte: os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Veja, embora seja uma frase infeliz dizer que os traficantes são vítimas dos usuários, a verdade é que sem demanda não há oferta. Uma coisa é quem usa uma droga, seja ela qual for, né? Outra coisa é quem contribui para sustentar uma cadeia de violência, de morte, de assaltos e de tráfico de armas. Não há roubo de carro se não houver um comprador, um receptador, né? Alguns podem citar a dependência química para questionar a responsabilização dos usuários. Veja, mas boa parte dos usuários não é dependente química, né? Não é dependente químico. Então, se você vai tentar atender a demanda por meio da legalização, por exemplo, você diminuiria o poder do tráfico. Você não vai acabar com o comércio ilegal se você legalizar as drogas, por exemplo, a maconha, né? Por exemplo, o contrabando de cigarro é muito intenso, né? Então é fútil você dizer que vai acabar o comércio ilegal se você legalizar aquele comércio. Mas assim, haveria outras drogas, além da maconha, que poderiam continuar proibidas, né? Então não é o caso de você encarcerar os usuários, não é isso. Pelo contrário, os usuários, o consumidor das drogas, é o elemento que é menos combatido aí nessa cadeia de crimes aí, né? Mas aí precisaríamos de medidas legais que desencorajassem a compra dessas substâncias, né? Então, assim, quando o Lula diz que o traficante também é uma vítima do usuário, ele não está, embora ele está se expressando mal, ele não está dizendo uma impropriedade, né? O traficante trabalha para o usuário, o consumidor, que geralmente é de classe média, ou de classe média alta, ou de classe alta, né? Ele trabalha para o usuário, para o consumidor, seja ele recreativo, ou seja ele viciado, ou seja ele um indivíduo que está buscando uma aventura qualquer, né? Então, isso é assim, só deixar essa reflexão aqui. Se você acabar com a demanda pela droga, você acaba com a oferta também, né? Se não houvesse demanda, se a sociedade não estivesse ávida para usar essas substâncias ilegais, acabaria a oferta da droga, né? E as facções criminosas teriam que fazer outras coisas, né? E agora a discussão é se as facções e as milícias, como é o caso do PCC e do CV, entrarão para o rol de grupos terroristas, né? Daí o Kim Kataguiri, do MBL, diz que quando ele for presidente, né, ele vai abater legalmente criminosos armados com fuzis que atiram na polícia e resistem à prisão. Veja, eu diria que na prática isso já está implantado, embora de uma maneira, digamos, caótica, esporádica, né? Ele quer fazer isso de maneira sistemática. Veja, eu acho que o policial, né, ele tem que se defender à altura do crime organizado, ele tem que estar à altura, ele tem que trabalhar com inteligência, enfim, ele tem que mapear tudo, ele tem que saber de tudo, o tempo todo, né? Então aí exige um trabalho de inteligência, que é preciso criar essa inteligência.
A gente sabe que o pessoal do BOP é extremamente preparado para o confronto, né? Mas o Kim Kataguiri, ele quer mais, ele quer que o abate de criminosos seja algo sistemático. Na verdade, ele falou na fala dele que ele quer prendê-los, mas que se eles reagirem, eles terão de ser abatidos. O problema é sempre o mesmo. Veja, o consumo de drogas segue de vento em popa. As armas seguem entrando, e vocês viram, fabricadas aqui mesmo no Brasil, né? E serviços de inteligência, serviços secretos fomentam o comércio da droga por baixo dos panos. Em última análise, o narcotráfico é ação geopolítica e imperialista, né? E há que se cortar da carne, né? Por exemplo, é evidente que você não teria tráfico de drogas se não houver a conivência de uma parte, que eu diria que é uma parte dentro das próprias instituições policiais, né? Veja, por exemplo, casas de exploração da prostituição e venda de drogas funcionam com a conivência, muitas vezes, da polícia. Por exemplo, no sul da cidade de São Paulo, né? A Polícia Civil não vai fechar essas casas onde existe consumo de drogas e a exploração da prostituição. Então eu diria que é um problema muito sério, né? Bom, eu vou entrar hoje num outro campo aqui, aproveitando aqui um vídeo do Daniel Stulin, entrando num campo, digamos, mais sofisticado, vamos dizer assim, né? É uma entrevista que ele deu, né, intitulado Plano Cabalista, né, onde o nome do vídeo é A Nova Ordem Mundial na Nova Ordem Mundial. Os planos dos cabalistas. O que é exatamente esse plano dos cabalistas e o que é exatamente essa nova ordem mundial? Quem estaria por trás dela? Por exemplo, eu tenho dito que o tráfico de drogas e de armas, não só no Brasil, mas no mundo, faz parte aí desse plano dos cabalistas. É por isso que digo que é uma forma de controle geopolítico. Mas quem seriam esses cabalistas? Veja, as pessoas adoram dizer que existe uma nova ordem mundial em curso, né? E que existe um poder das sombras, muitas vezes chamado de Deep State. E existe aí os cabalistas. Bom, isso se refere aí à Cabala, né? Que é uma espécie de uma doutrina esotérica, né, e mística, de uma parte aí da comunidade judaica, né? Veja, vamos analisar esse esquema, né, esse projeto. Muitos tomam como teoria da conspiração a existência de DGs, de dominadores globais, né, que é uma expressão frequentemente usada pelo professor Luiz Antônio Peixoto Vale, né, os DGs, ou planejadores ocultos. Então, veja, vamos examinar essa questão dentro das três principais forças hoje no mundo, que são os Estados Unidos, a China e a Rússia. Veja, esse tipo de conspiração não se encaixa aí na maneira convencional como a gente entende o mundo, né? Não é uma questão muito comum aí nas narrativas e nas análises dos analistas, digamos assim, típicos, né? Veja, lá nas eleições de 2024, né, o Donald Trump declarou que o objetivo de seu governo seria separar a Rússia da China, privando Pequim de sua retaguarda estratégica militar, que a gente sabe do poderio militar russo. Isso seria necessário para ele tornar a América grande novamente, o Make America Great Again. Portanto, os Estados Unidos precisariam limitar a ascensão e o avanço da China, né? Então, mas veja, onde é que entra aí o planejador cabalista operando nos bastidores, né? A ideia é que a operação militar russa na Ucrânia levaria a um enfraquecimento e uma divisão da Rússia, né? Assim, uma nova Rússia histórica se torna uma terra prometida para os judeus de Israel, enquanto o resto do mundo vai seguir um outro rumo.
Veja, mas tudo que a gente vê globalmente, por exemplo, a situação no Oriente Médio, agora se fala numa guerra novamente entre Irã e Israel. Os Estados Unidos diz que não vai ajudar Israel desta vez, né? Portanto, eu acho que se os Estados Unidos não apoia Israel numa guerra contra o Irã, essa guerra não vai acontecer, né? Mas veja, tudo que se está prevendo aqui é a morte de Israel. Isso não é antissemitismo. Veja, lá em 2012, o Henry Kissinger e o Lord Jacob Rothschild declararam numa entrevista ao New York Post que Israel tinha mais 10 anos de existência. Então eles já erraram, porque Israel já está com mais 13 anos de existência desde 2012. Mas eles já estavam prevendo o fim do Estado sionista de Israel. Eu acho mais provável dizer que é o fim do sionismo, né? Veja só então, o Trump é um cristão judaizado, né? Ele tem uma filha casada com um agente do Mossad, inclusive, né? Ele obedece muitas vezes às diretivas lá do primeiro-ministro de Israel, né? Então, o Trump ele estaria aí obedecendo, vamos dizer, os jesuítas negros de um lado, né? Aquela parte mais combativa e secreta da Igreja Católica. E por outro lado, ele também obedece aí um dos centros aí do hasidismo, que é o Chabad Lubavitch, né, que é esse rabinato que está por trás também do sionismo geopolítico. Então veja, ele cumpre um pacto aí, né, dos pacificadores, vamos dizer. Com a mão esquerda ele assedia os sionistas, né, e agrada o lobby judaico dentro dos Estados Unidos, dentro e fora. E com a mão direita ele abre caminho para Chabad Lubavitch lá na Ucrânia, né? Veja, a China é uma civilização sagrada, ela não é bíblica, ela não é cristã, ela é independente de cristianismo. E a China é uma civilização autossuficiente, ela persegue aí um destino civilizacional próprio, né? Passando aí de uma pequena prosperidade histórica, em chinês se chama Xiaokang, a pequena prosperidade, para uma grande unidade geopolítica, que é Datong, ou uma comunidade cujo destino é compartilhar a sua grandeza com toda a humanidade, né? Tendo a China como país do meio, país do centro. Então, veja, ele não quer ter uma hegemonia do tipo da dos Estados Unidos. Ele quer permanecer circunscrito ao seu território, mas como país do meio. É o país, vamos dizer, que centraliza as coisas do mundo. Então há uma linha aí, que é a própria política do Xi Jinping. Mas então vamos ir costurando para eu tentar explicar essa questão dos mestres da Cabala. Veja, os judeus são mestres da arte financeira. São úteis como pastores dos povos periféricos. Veja, eles são úteis para a China. Veja, a China, ela nunca, por mais que a gente veja sobre a questão da desdolarização, sobre o novo sistema, né, o CIEP, o sistema chinês, para fazer as compras e vendas usando a moeda chinesa e não o dólar, a China em nenhum momento ela se coloca contra o dólar. Não, ela considera aí os judeus, que muitas vezes eu chamo de jázaros e de máfia casada, como mestres da arte financeira. Eles são os pastores dos povos periféricos. Veja, no mundo chinês, no mundo sinocêntrico chinês, a China é o país do meio, né? Os Estados Unidos, então, são vistos como uma ilha, né, demoníaca do ultramar, dentro da mística chinesa, né? É um povo periférico e é demoníaco. Veja, então, como é que ela vai superar essas dificuldades? Através da mais alta tecnologia, em nanotecnologia, em biotecnologia, em processos de cognição avançados, rumo a uma nova era informacional. O país do meio é aquele que vai centralizar e dominar toda a mais alta tecnologia, todas as tecnologias críticas, parece que das 43
a China já dominou 39. E o mecanismo de dominação será o comércio e o dinheiro. Também será necessário para se alcançar essa alta tecnologia, guiado pela lei das trocas chinesa, no modo chinês de fazer negócio, que é o modo ganha-ganha. Veja que toda a África já foi para o lado da China. E durante quanto tempo a América Latina vai resistir também? Os Estados Unidos estão pondo o pé aqui dentro, né? Atacando aí a Venezuela. A Argentina já se coloca completamente submissa ao Big Brother aí americano. Então veja, para os ocidentais, essa maneira como eu estou colocando aqui parece muito místico, mas é muito concreto. Veja, a China não é uma democracia do modo ocidental. Nós não podemos compreender a China da maneira como a gente compreende a nós mesmos. É um outro povo, é um outro universo, é uma outra cosmovisão. Veja, desde os tempos mais antigos, veja, desde o tempo, digamos, antediluviano, pressupondo a existência de um dilúvio, há mais de 4.000 anos, os chineses concebem o universo, a unidade, né, dividindo a criação, né, do Criador, quer dizer, em dois seres, né, que é gerenciada por 3 forças, quando cria-se o ciclo da criação, né? Então veja, na filosofia chinesa, no I Ching, né, o mundo se divide em 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. E 4 pontos cardeais: dragão azul do leste, o pássaro vermelho do sul, o tigre branco do oeste e a tartaruga negra do norte. Sendo que tudo isso é simbólico, altamente simbólico. Existem livros sobre cada um desses pontos cardeais. Para nós seria simplesmente norte, sul, leste e oeste, né? Mas existe aí o Polo Norte, o Polo Sul, o Ocidente, o Oriente e outras considerações de ordem geográfica, de ordem magnética, né, de ordem geopolítica, sendo que a China, o papel da China é ser o centro desse conjunto de forças. 5 elementos, 4 pontos cardeais, né? O Criador, a criação e a presença dos ciclos cósmicos. Então são 3 forças, né? De acordo com os chineses, o norte domina o sul, que é o que a gente vê exatamente acontecendo no mundo, né? O hemisfério norte domina o hemisfério sul, né? O hemisfério sul, que é o sul global, que é a América Latina, que é a África, que fornece matérias-primas para o norte rico, tecnológico, né? Da onde está lá o grande sistema bancário, o grande sistema financeiro, a alta tecnologia. O sul domina o oeste, o oeste domina o leste, e o leste domina o centro, e o centro domina o norte. Portanto, o centro domina tudo. Veja, essas trajetórias formam, segundo a tradição mística chinesa, um vértice de turbulência. É um sistema turbulento, né? Porque você tem aí os 4 pontos cardeais e eles estão em movimento. A história é a soma de ondas de diferentes períodos. Veja, não é algo linear, hein? Não é algo linear. Esse ciclo, ele não é linear, esses ciclos cósmicos. Por exemplo, o grande ano platônico, né, estudado pelo Platão, dentro de uma concepção cíclica, cósmica, linear, mas na concepção chinesa ele não é um progresso linear, ele pode dar saltos, existem recuos, existem turbulências, né? Veja, lá em 1993, o Comitê Central do Partido Comunista adotou, deixa eu tirar isso aqui, peraí, adotou a doutrina secreta chamada 3 nortes e 4 mares. Veja, os 4 mares cobrem do Oceano Ártico ao Oceano Índico, Pacífico e Atlântico. Então são os 4 mares, ó, Ártico, Índico, Pacífico e Atlântico. Os maiores são o Pacífico, e depois vindo o Atlântico, depois o Índico, e o Ártico, que fica no norte do planeta, né? Os 3 nortes aí são territórios a serem vencidos, dominados e derrotados, porém não por meios militares. Eles não vão ser dominados
politicamente, geopoliticamente, por meios militares, é por meios não limitares. Veja, a Sibéria é um deles. O extremo oriente russo, que já está sendo povoado por milhões de chineses, é outro. Né? E depois você também tem a Aliança Atlântico Norte e os Estados Unidos. São os três nortes. Né? Veja, isso foi discutido dentro do Comitê Central do Partido Comunista. E para nós parece um outro tipo de concepção, um outro tipo de visão, mas você vê que toda a geografia está muito presente aí. A nova ordem monetária digital que se quer alcançar, né? Veja aí, seria alcançada pelos vermelhos, entre aspas, né? Eles não são comunistas, né? Mas eles têm uma base conceitual leninista. Né? A sua base conceitual leninista, ela vem de Sun Tzu, da arte da guerra. Veja, o Rothschild, ele simboliza a carteira financista, de controle financeiro coletivista. Ele não é ocidental. Esse controle vermelho, onde ele coloca a família Rothschild, Lenin, né, e os banqueiros sionistas, como forma de controle, de coerção e de quase que de uma punição para o Ocidente. Essa nova ordem monetária digital será alcançada pelos vermelhos, né, via expansão dos azuis chineses. Né? Os azuis chineses. Quem são esses azuis chineses? Veja, eu estou tentando destrinchar aqui um pouco dessa simbologia, tá? É a Liga da Juventude Comunista. São os mais jovens lá da China. Pessoal que já tem uma mente ocidentalizada. E que são, inclusive, apoiados por democratas americanos. Pessoal, é impressionante a quantidade de relações, não só de negócios, mas de amizade e de conversas, né, entre chineses e norte-americanos e estadunidenses. São milhões de pessoas que se conhecem nas redes sociais, ou que têm negócios mesmo em comum. Veja, aí o inimigo é a Internacional Negra. Veja, a Internacional Negra aí conjuga o Vaticano, a própria figura do Trump e a própria figura do Putin. Veja que há uma disputa aí, né, de três forças, né, que eu citei, os vermelhos, os azuis e a Internacional Negra. A Rússia, como Moscou, é a terceira Roma. Veja, é uma potência conservadora que compartilha valores com patriotas nacionais do chamado Bloco Negro, lutando contra os financistas liberais internos e externos. Né? Então, veja, o inimigo natural da Rússia é a OTAN, é a Ucrânia. Né? E ela, enquanto terceira Roma, ela também tem uma ligação com o Vaticano. Né? O Trump e o Putin, eles também têm uma luta interna, quase que secreta, entre eles, de lutar, né, contra os financistas liberais, né, representados aí pela OTAN. Desse confronto entre os azuis, que seriam mais ou menos os liberais, e os negros, que seriam mais ou menos os vaticanos, os vermelhos vão emergir vitoriosos. Ou seja, os banqueiros. A imagem da vitória é a tríplice harmonia em chave cristã, novos céus e nova terra, na China, Datong, o milênio sabático. Né? Então veja, na nota do dólar americano, novus ordum seclorum, está escrito. Não é uma simples luta entre cabalistas e maçons, mas é ideológico, é conceitual. Né? Na prática, a gente fala de poderes executivo, legislativo e judiciário. Né? Projetos civilizacionais competem nisso daí. Então, veja, quando eu falo já Vaticano, eu estou falando de um projeto de poder que tem 2000 anos. Quando eu falo judeus cabalistas, eu estou falando de um projeto que tem 3000 anos. Existe um poder nas sombras. Né? E esse poder nas sombras, ele é mal conhecido.
a gente só consegue abordá-la através de simbologia, né? Então veja, lá no quarto plenário do Partido Comunista Chinês, né, eles aspiram a fortalecer a autonomia tecnológica total da China, e isso foi debatido e discutido, né, após longas discussões, né? Inclusive foi publicado, né, um resumo dessa reunião, onde você tinha lá 170 membros do alto nível do partido e 150 suplentes. Veja, eles querem reduzir completamente a dependência do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, né? A mídia ocidental ignora esses planos, né? Recentemente houve um expurgo na liderança militar chinesa. Por quê? Porque o dragão está a ponto de dar um salto. Ele está a ponto de dar um salto. Portanto, haverá um confronto inevitável com a hegemonia americana. A gente teve recentemente o encontro de Xi Jinping com Putin, né? E a China deixou muito claro que ela não vai deixar de comprar o petróleo da Rússia. A China, ela já se submeteu parcialmente à imposição dos Estados Unidos, que ele quer sufocar a venda de petróleo russo, né? O Xi Jinping já deixou muito claro que a China não vai, ele sequer tocou nesse assunto, porque ele não vai, mas ele nem vai tocar nesse assunto. Pelo menos para a mídia, nada disso vazou, né? Mas a gente pode analisar que ele não vai deixar de comprar minimamente o petróleo russo, sendo que ele tem um grande trunfo na mão, que é o fornecimento das famosas terras raras. A ofensiva de Washington contra a Rússia afeta diretamente a China. Não se falou sequer em Taiwan, hein? Então o Trump, veja, ele é um indivíduo que ele oscila entre grupos, né? Tem o grupo do J.D. Vance, tem um outro grupo que é o Marco Rubio e tem um outro grupo que é o Peter Navarro. Veja, esses grupos representam frações da elite americana, né? Então existe um grande duelo aí, velado, secreto, entre o Donald Trump e o Xi Jinping, né? Sendo que a guerra da Ucrânia, ela é um pano de fundo, ela é alguma coisa subordinada a isso. Veja, por que eu evoquei todos esses símbolos? Porque os chineses pensam em termos simbólicos. A própria língua chinesa é um ideograma. Você não tem letras fonéticas, você tem ideogramas, que são imagens, pensamento das palavras, dos nomes das coisas, né? Então não adianta a gente querer encaixar a compreensão que a gente tem da China em conceitos do Ocidente, né? Conceitos como democracia, direitos humanos. Você nunca vai entender o chinês, né? Por exemplo, a nota azul de 100 yuans, né, que foi emitida lá em 1989, após o Tiananmen, lá o massacre da Praça da Paz Celestial, é um símbolo de conciliação, essa nota de 100 yuans, né? Tem o perfil de 4 líderes ali nessa nota. Representa o quê? A aliança dos 4 clãs principais, cuja unidade se dá no socialismo com características chinesas. Veja, vermelho, amarelo, azul, em torno do trono ancestral. Então precisaria ver a nota, né? Já a nota vermelha, que foi impressa em 1999, tem o Mao Zedong, né? Simboliza a vitória da linha vermelha sobre Jiang Zemin, né? O equilíbrio atual do plenário, né, do ano passado, né, lá em 2024, em outubro de 2024, né, reflete a tríplice harmonia, né? É o azul cosmopolita que, de certa forma, representa o Ocidente, o que é a favor do Ocidente, né? Representa também a ideia nacionalista chinesa, né? A linha do Xi Jinping, da autossuficiência, do mandarim, do dragão chinês, né? E também a linha do sonho, né? Que são os vermelhos, são aqueles que trabalham com a utopia, né? São os construtores aí do Datong, né? A cinização do marxismo. Os vermelhos são os marxistas,
né? E são os que trabalham com a ideia da utopia, porque o comunismo é uma utopia. Mas essa utopia ela é necessária. O ser humano não consegue viver sem uma utopia, né? No sistema financeiro aí, os pragmáticos inclinam para os Estados Unidos em detrimento da Rússia, né? A ponto de promover a deterioração das relações sino-russas, né? Então, o que acontece? Após as negociações em agosto, houve um expurgo dentro da China de radicais militares, onde se reafirma o partido comanda a arma. É isso. O partido comanda as forças armadas militares, policiais. É o domínio vermelho aí, né? Veja, então, olha, resumindo, veja, a China erradicou a pobreza absoluta, elevou centenas de milhões de chineses à classe média. Transita aí de um desenvolvimento industrial baseado em investimentos, exportações, a princípio de exportações baratas, né? A um alto custo ecológico para agora um modelo inovador, que é superando do ponto de vista tecnológico, focado numa forte demanda interna e consumo interno, e que vai amplificando o Cinturão em Rota, que é o maior projeto comercial do mundo, que já abrange, nesse momento, 16 países, sendo que tem que se ampliar no período que vai de 2026 a 2030. Veja, então esse impulso cultural aí, tecnológico, econômico, material, industrial, escalar, né, ele parte aí de uma educação extremamente robusta, né, de um desenvolvimento humano sem paralelos no mundo. Isso vai para o campo das artes, para o campo dos esportes, para o campo da saúde. O povo está em primeiro lugar. Veja, isso aí é ponto pacífico. Esse é o socialismo à moda chinesa, né? E a modernização socialista é um plano cíclico que vai até 2035. E você terá finalmente, veja só como eles pensam a longo prazo, o renascimento nacional, que é só quando você tiver a China plena, com toda a população vivendo na pujança, né, em um verdadeiro socialismo, em 2049. Veja que o sucesso desse plano, desse ciclo, né, depende do consenso vermelho, azul, amarelo na harmonia trinitária. Não haverá acordo Trump-Xi Jinping, o confronto vai se intensificar, levando a guerras por procuração. Por exemplo, a guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração. Os estrategistas chineses, né, eles deverão prever que tipo de guerra por procuração, né, eles deverão travar com os Estados Unidos, já que em algum momento não vai ser possível haver um acordo, né? E o dragão vai dar o salto. Ninguém discute isso daí linearmente, de uma maneira clara, né? Mas esse salto vai existir, né? Então veja, por exemplo, isso explica os comportamentos erráticos do Trump, né? Mudanças repentinas de humor. Ele interrompe negociações com o Canadá, né? Aparece lá o Ronald Reagan na televisão canadense, né? E ele fica louco da vida, né, por causa das tarifas, né? Aí ele chama o Petros, lá da Colômbia, de narcotraficante. O Putin é morde-a-sopra. Tem hora que ele está com raiva e tem hora que ele está com amizade. Alguns veem esse comportamento errático do Trump como um comportamento de um verdadeiro mestre, né? Mas é uma situação preocupante. Na verdade, o Trump ele é o rei da incerteza, né? Ele está administrando a incerteza. E é uma maneira que ele emprega para dominar o futuro. E os chineses sabem muito bem disso. É uma espécie de guerra híbrida mental, né? Ele tenta controlar as decisões do adversário, gerando indecisões contínuas, né? Veja que isso é algo muito cabalístico, hein? Ele cria interferências artificiais, mentais, ele manipula os planos, você não consegue saber o que ele vai fazer em seguida. Destrói a coerência interna do inimigo, né? Transforma o comando em alguma coisa desconexa. Veja, então, essa loucura do Trump, que muitos chamam de idiota, talvez não seja tão idiota quanto o que se imagina, hein? Faz parte de uma guerra cognitiva, né? Detalhes, por exemplo, insignificantes podem significar alguma coisa. Por exemplo, o secretário da Defesa, o Peter Hegseth,
estava usando uma gravata tricolor lá em Kiev, né? É alguma coisa muito imprevisível, né? Os adversários ficam sem saber o que vai vir em seguida, não conseguem prever os movimentos. Fica numa zona cinzenta entre a guerra e a paz. Veja, ele ia mandar o Tomahawk, aí não vai mais, ou será que vai? Ele. Isso cria aí um zugzwang, né? Um movimento que piora a posição no tabuleiro. É uma espécie de uma reversão dinâmica. É uma pressão com tons opostos, né? É uma inconsistência controlada. Isso daí não é necessariamente uma fraqueza. É preciso tomar cuidado com isso daí, né? É algo muito tenso, né? Você não tem uma previsibilidade diplomática com o Trump, né? Você não pode confiar nele. Você só pode confiar na imprevisibilidade dele, né? Então as negociações com os Estados Unidos viraram um teatro de guerra, né? E a linguagem não é mais aquilo que ela está sendo dito, né? O pensamento é uma onda, né? A estratégia aí é da interferência, o objetivo aí é desorientar, né? Então, no mundo que a gente está vivendo, que é o mundo da pós-verdade, né? Sinal é ruído, né? E a verdade é simplesmente algo que pode ser substituído por uma outra verdade. Ele provoca a resposta, ele quebra o ritmo. É algo irracional, isso gera uma fadiga, né, nas relações internacionais. A soberania vira desorientação. É difícil interpretar as coisas assim. Então, o America First do Trump é uma bagunça, é um ruído, né? Mas como é que isso funciona em termos militares? É uma desorganização disciplinada. Você está estabilizando o teu poder através do engano, né? Você está fazendo os seus adversários gastarem recursos, recuarem, refazerem seus cálculos, né? São impulsos abruptos e você está minando a capacidade de atenção do seu adversário, né? Para a Rússia, essa imprevisibilidade do Trump faz com que a Rússia haja de forma lenta na Ucrânia, né? Lenta. Ela vai mastigando, devagar, vai esperando para ver, né? Ela é muito resiliente, ela é muito paciente, a ponto de se dizer que Putin é o mais paciente dos taoístas, né? Ele é mais paciente do que um taoísta chinês, né? A Rússia negocia com o tempo. Os Estados Unidos negociam com a atenção, com o processo de cognição. E a União Europeia? Essa imprevisibilidade tem sido mais nefasta para a União Europeia, né? Elevando os seus custos, né? Principalmente no seu gasto com energia. A orquestra desafina, né? A grande orquestra europeia, né? Você vai corroendo a confiança dos europeus nos Estados Unidos. E a China? A China ela responde de maneira simétrica, né? Ela aceita a sanção, né? Ela acelera a sua adaptação, ela cria suas cadeias próprias de consumo, de demanda, de oferta, ela reduz a sua dependência do dólar, né? Ao ruído de Trump, ela rebate com os minerais raros, né? Você jogar de maneira imprevisível com a China não funciona muito bem, né? Devido à visão que eles têm da filosofia cíclica, né? Você forçar reações instantâneas da China não vai funcionar bem, né? Pode funcionar com a União Europeia, né? Porque você vai fragmentando as alianças que você tem com a Europa, né? Mas a China ela vai reconfigurar a maneira como ela vai reagir. E a China e a Rússia vai entrar num estado de espera, né? O preço global desse complexo, dessas três grandes forças, é que o comércio vai tremer e as instituições vão sendo minadas. Por exemplo, você vê a Organização Mundial do Comércio, a ONU, o próprio Banco Mundial, o FMI, né?
A China, com a sua visão milenar, ela vai prevalecer, porque ela é o centro, os Estados Unidos é o norte. E nós vimos lá no começo, quando eu comecei a falar sobre a Cabala, né, que o centro domina o norte. Né? E o mundo então entra numa nova era. Aí, né? O Trump vai desintegrando a hegemonia americana no mundo, né? Vai institucionalizando o caos e vai governando a dissolução do imperialismo americano no mundo. Quer dizer, ele vai liderando através da desorientação. Ele vai exportando o caos como uma forma de influência. Né? E isso gera muita necessidade de ficar atento, né? De gerenciar a atenção, né? Dentro de uma concepção dinâmica. Né? Então, os Estados Unidos eles tendem a perderem aí a sua hegemonia, o seu monopólio. Eles estão gerando a desestabilização. Então, a Pax americana, a nova Pax americana, ela vai governar essa mudança. Né? É uma estratégia de fim de jogo, de fim de hegemonia, de fim de imperialismo americano. É alguma coisa muito fria, muito funcional e de certa forma, bastante autodestrutiva. Né? Então, o Trump não é um simples louco. Né? Ele não é um simples louco, ele não pode ser subestimado. Então, os Estados Unidos eles estão entrando nesse processo de turbulência aí para manter o seu próprio centro. Enquanto que o verdadeiro centro é a China. Ela vai emergir. Mas ele vai manter, vamos dizer, idealmente, ele vai manter a sua concepção de norte. Enquanto que a China vai manter a concepção de centro. E o centro domina o norte, né? Bom, eu acho que ficou bem longo o vídeo, né? Poderia falar também da Venezuela, né? Guerra civil nos Estados Unidos. Bom, se fala de guerra civil nos Estados Unidos desde 2016. Né? Pode ser que dentro dessa concepção aí do poder cabalista dos três grandes, China, Estados Unidos e Rússia, os Estados Unidos podem correr o risco de se fragmentar nesse processo, né, caótico, né, de dissolver a sua influência no mundo, de perder o seu soft power e até mesmo o seu hard power. Ele pode se fragmentar. A União Soviética também corre o risco de se fragmentar. Né? Inclusive, lá nos Estados Unidos já está havendo uma fragmentação, né, na costa oeste. Califórnia, Washington, Oregon, Texas independente, os chamados estados deploráveis, né? A expressão é da Hillary Clinton, né? Os estados MAGA, né? A costa leste ela é mais liberal, ela é mais globalista, ela é mais democrata, né? A Flórida é alguma coisa incerta. O norte dos Estados Unidos tendem a se unir ao Canadá, as províncias canadenses, mais conservador, no caso de Alberta, Saskatchewan, né? O Canadá também pode se dissolver. Então, a história é sobre ondas. Os chineses entendem tudo isso, conquistando o norte sem guerra, sem impor a sua força. Bom, ainda haveria bastante texto para analisar, né? Poderia também falar sobre o petróleo, né? Veja, a questão da Venezuela é claro que o petróleo é muito importante, mas não é só o petróleo que é importante, né? A Rússia está presente ali também, a China também está presente, né? O petróleo venezuelano, bom, acho que o meu cachorro já está dando basta aqui para mim, que ele também ele está me sinalizando aqui, né? Que o vídeo já está com quase 50 minutos, né? Então, pessoal, assim, eu sei que é uma coisa assim meio complicada, né? Eu tentei trazer um pouco de luz a essa questão mística, cabalística, simbólica, né? Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, vai precisar assistir várias vezes, né? Eu também estou destrinchando essa entrevista do Daniel Stulin, que é bastante complexa, né? E ela não é... Ela foi em espanhol, né? Essa entrevista foi dada em espanhol. Eu procurei destrinchar aí,
né? Mas ele fala muito rápido, né? E ele dá tem muito mais coisa do que aquilo que eu trouxe para nós aqui, para o nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel. Então peço aí o seu like, o seu comentário e vamos em frente. Então vamos ficando aqui. Até a próxima, fiquem com Deus.